tarde. O programa Isto é Amazônia está iniciando e, como nós prometemos no sábado que passou, vamos continuar o tema macrodrenagem. Nós conversamos com o representante do município, Dr. Elson Freitas, que é secretário de Urbanismo do município de Macapá, e com o Dr. David Couvre, que é o secretário de Obras e Infraestrutura. E falamos também com o nosso meteorologista, Dr. Jefferson, e eles falaram sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para minorar esse problema na cidade de Macapá. Mas olha só, nós não temos nenhuma obra contratada até agora para a realização da macrodrenagem de Macapá. Então, a curto prazo, esse problema poderá ser minorado, mas solucionado, não. É de médio a longo prazo para resolver essa situação. Acompanhe o Isto é Amazônia, que está começando. Isto é Amazônia. Os telespectadores do Isto é Amazônia comprometemos, no sábado passado, dar continuidade ao programa sobre macrodrenagem e microdrenagem também. E aí falamos sobre os problemas com o engenheiro Rodolfo dos Santos Juarez. Falamos com o desembargador Gilberto, os problemas que a nossa sociedade macapaense enfrenta com as enchentes, com as inundações, as precipitações pluviométricas, os escorredores naturais das ruas foram todos aterrados, falta trabalho de engenharia, para canais, as galerias, enfim, os meios-fios, que muitas ruas não são feitas, que não conseguem fazer o escoamento dessa água que cai sobre o solo macapaense. Estamos falando de Macapá. Então nós vimos aqui com o Dr. Jefferson, que é do IEPA, trabalha aqui no setor de meteorologia, ele é climatologista, e tem um conhecimento profundo dessa área. Nós vamos buscar com ele aqui as informações sobre o setor do clima macapaense em especial. Doutor Jefferson, nós tivemos aí no carnaval uma precipitação pluviométrica que me parece acima da média. Alagou, inundou, desabrigou, desalojou pessoas. Como é que vocês aqui do setor de meteorologia do Estado estão vendo essa situação ao longo do ano de 2024? Isso, Roberto, a gente não sabe se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Para nós da meteorologia é algo preocupante, não por ter causado a inundação e alagamento, mas porque era para ter mais inundação e alagamento. As nossas chuvas elas estão abaixo da normalidade. A gente teve mês de janeiro, fevereiro e dezembro, todos abaixo das médias que consideramos normais. Tanto que em fevereiro nós tivemos apenas essa chuva muito forte, foi dia 13 de fevereiro. Quando que, se a gente for procurar o histórico, a gente tem 3, 4, às vezes até 5 eventos como esses nos meses de fevereiro e março. Até agora, já passou aí 2/3 do mês de março, nós estamos em equinócio, e não tivemos no mês de março nenhum evento de precipitações intensas para a capital. A gente teve previsões, a gente teve para o restante do estado, para os interiores, mas as que tiveram foram bem averiguadas, teve tempo de escoar, deu aquele certo tempo para a gente perceber que a água caiu na cidade e escoou com facilidade. Mas se você for pegar de anos atrás, 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, a gente tinha muitos eventos que faziam com que a cidade fosse profunda. Muitas vezes as ruas ficavam alagadas por 2, 3 dias e a gente não está vendo isso acontecer. Pelo ponto de vista da meteorologia, é preocupante, justamente porque os rios, os açudes, os lagos e também os lençóis freáticos, eles não estão recuperando o seu balanço hídrico, ou seja, a quantidade de água que deveria estar abaixo da normalidade. Isso me remete a uma conclusão. O nosso sistema de drenagem é tão carente, tão fraco, que uma chuva só, que contraria a série histórica, como estamos falando de 20, 30 anos, uma só, quando em outros tempos caíram até 4 chuvas daquela intensidade, já alagou e já inundou, já desalojou. Então, nossa situação com relação a esse serviço público, ele é muito precário. Não aguenta
Uma chuvazinha ali de meia hora, uma hora, um pouco mais intensa, já não suporta. Não suporta. A gente tem estudos aí, informações de que até poucos anos atrás, né, a nossa infraestrutura de drenagem urbana, ela empregava apenas 6% da cidade, ou seja, somente a parte central. Saiu ali um pouquinho do centro, a gente já não tem a infraestrutura de drenagem, ou seja, 94% era ineficiente. Né? Com os trabalhos que vieram se seguir desses últimos anos para cá, a gente tem aí uma porcentagem agora um pouco maior, mas que ainda é carente, ainda falta melhorar muito a nossa, tanto a microdrenagem quanto a macrodrenagem, justamente porque a cidade ela não foi estruturada para receber todo esse quantitativo de água que normalmente cai. A gente está passando por um ano atípico, né? Está chovendo menos, a gente tem aí os registros, as chuvas elas estão chegando a 60%, 65% do quantitativo que normalmente deveria cair. Já para essa diminuição na precipitação pluviométrica, ela já preocupa dos setores, né? O senhor falava para mim, o setor da agricultura, por exemplo, produção de alimentos, já fica porém de pedra, né? Caindo pouco de chuva, pouca chuva, e o pessoal da cidade aqui já comemorando. Porque setor elétrico também. Setor elétrico. Então, todos esses setores eles vão passar por dificuldades a partir do momento que a gente entrar no período de estiagem. A nossa estiagem esse ano ela pode ser mais intensa do que a do ano passado. Justamente porque a gente está tendo poucas ocorrências de chuvas, principalmente nas cabeceiras. O Rio Jari, por exemplo, quando que em outros anos, nessa época, ele já estava transbordando, né, a gente tem aí que ele está com meio metro de altura a partir do nível normal. Qual é o nível normal? 1,90. Então ele está mais de 1 metro abaixo da normalidade, o que deveria estar em outros anos. Em outros anos já estava até transbordando, estava com 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, e agora ele não chegou nem a 1 metro. Então o Jari também, que sempre sofreu com fogo, com enchente, e esse ano também não vai ter enchente por lá não. Por enquanto a gente está descartando a possibilidade de enchente, justamente porque a gente não está tendo chuvas em excesso. Mas esse estudo que vocês fazem aqui, ele permite que vocês façam uma previsão de até quanto tempo, por exemplo? O ano todo? Previsão meteorológica, a gente tem no máximo 3 dias, já que o nosso tempo é muito estável. Aí tem a previsão climática, que é para os meses. A gente consegue fazer previsões climáticas até o final do ano. Entretanto, como o nosso tempo é muito estável, ela pode variar um pouco, como foi o caso do ano passado. A gente previu a estiagem, que poderia ocorrer a partir de outubro, mas ela se antecipou, veio um mês antes e ficou mais intensa. Para esse ano, a gente já está prevendo que mês de maio a gente já possa estar finalizando o nosso período chuvoso e entrar numa estiagem já no mês de junho, o que é raro. Né? Justo que mês de junho e julho ainda são classificados como períodos chuvosos. Então a gente já pode estar registrando a estiagem, o estiagem esse ano, já para o mês de junho, finalizando somente no final do ano, ou seja, cerca de 6 meses de estiagem que pode se tornar severa. Porque nós temos aqui, distinto mesmo, 2 fases apenas, porque em outras regiões nós temos umas 4 estações, né? Isso. Nós aqui temos só chuva e estiagem. Isso. Não vamos nem falar de verão, outono, primavera, não, é chuva, um período que chove intensamente, e um período que ameniza, chove muito menos. Aqui no Amapá, por exemplo, Macapá, não chove praticamente. É, exatamente por conta da nossa linha do Equador. Se a gente for verificar com relação às estações, primavera, verão, outono e inverno, nós estamos aqui agora no hemisfério sul, a gente atravessou a linha do Equador, então para nós é o equinócio de outono. Mas para quem atravessa a linha do Equador para o norte, ou seja, o resto da cidade de Macapá, área central, zona norte de Macapá, atravessou daqui para a faixa equatorial, já é primavera, né? Para nós, isso não funciona. Por quê? Primavera, verão, outono e inverno, eles são regidos de acordo com as temperaturas. Certo? O limiar dessa temperatura, se eu não me engano, é 18 graus. O que significa isso? Acima de 18 graus, 30, 28, é verão, considerado verão. Quando chega próximo dos 18 graus, ou seja, a gente tem um dia em que a temperatura ela começa a cair e começa a ter aí aqueles ares de temperatura fria, né? Chega próximo dos 18 graus, sai do verão e vai para o outono. Tá certo? Quando ela fica abaixo dos 18 graus, 5 graus, 3, próximo de zero, até abaixo de zero, né?
10 graus, 12 graus, isso na média é inverno. E quando ela começa a retornar novamente, é primavera. Quando ela começa a subir de novo de volta aos 18 graus, é a primavera. Então isso daí é dado pelas estações do ano. Você tem ali uma metade, né, o 18 graus, acima verão, próximo dela, se estiver baixando outono, abaixo inverno, se estiver aumentando, chegando para o 18, primavera. A gente não tem isso. Né? Primeiro porque quando a gente vai ver as nossas temperaturas, a menor temperatura registrada foi 19 graus e meio. A gente nunca chegou a 18 graus. Se a gente fosse definir uma estação por conta da temperatura, a gente vive num verão eterno. E a temperatura dificilmente ela chega próximo do 18. Por isso que eu falei chuva e estiagem. É por isso que a gente tem aí então a nossa classificação de clima dependendo do quantitativo de chuvas. A gente tem um período chuvoso, ele começa em dezembro e finaliza em julho, isso normalmente, em épocas normais, e o período de estiagem. Ele começa ali em agosto e finaliza no mês de novembro. Então a gente tem mais chuva do que estiagem. E a estiagem não significa que para de chover, a gente não tem seca. Dificilmente a gente tem seca, a gente tem estiagem. Uma estiagem normal e estiagem severa, quando ela se intensifica. Então, o nosso clima é regido pela chuva. O período chuvoso, normalmente, é chamado pelos habitantes da região norte como sendo o inverno amazônico, e o nosso período de estiagem, chamado de verão amazônico, que pode variar dependendo da região. Por exemplo, Belém não tem estiagem. Belém é período chuvoso e período menos chuvoso. Já Manaus, difere. Chuva da tarde em Belém. Isso. Você falou na diferenciação entre meteorologia e climatologia. Como é que a gente poderia prever, então, pelo menos o resto dessa metade de ano, né, até junho, julho, a chuva? Né? Tem como a gente alertar através do programa as pessoas que estão nos acompanhando? Isso já está sendo alertado desde o ano passado. Né? A gente está tendo previsões de chuvas abaixo da normalidade por conta do El Niño, que estava bastante ativo. Ele já deu uma enfraquecida. A previsão é que em agosto já passe para a normalidade, mas até lá o El Niño ele vai estar influenciando a nossa região. Né? Ele vai estar diminuindo as nossas chuvas. Então a gente tem ainda como previsão de período de chuvas até o mês de maio. Passando o mês de maio, a gente já pode estar observando períodos de estiagens bem característicos. Vai ter alguma chuva como aquela que aconteceu na quadra do mês? Poderemos ter sim, justamente porque o nosso tempo ele é bastante estável. A nossa meteorologia dos dias ela é muito estável. Então a gente ainda não teve nesse mês de março. Estamos passando dia 20, faltam poucos dias aí para terminar o mês e ainda não tivemos nenhum evento de chuva extrema. Mas poderemos ter. Isso vai depender da previsão meteorológica. Em relação ao clima, estamos abaixo da média. A nossa média é de 450 milímetros. Não choveu nem 300 ainda. Então, de repente, a gente pode alcançar essa média? Pode, em uma única chuva. Caso ela ocorra com 100 milímetros, 120 milímetros, isso pode ocorrer. Tanto no mês de março, como abril, como maio. Até mesmo nos meses de estiagem, a gente ainda pode ter essas chuvas que podem causar alagamentos de 70 milímetros, 80 milímetros. Agora, vocês têm um trabalho conjunto com a Defesa Civil, porque vocês têm aqui a previsão, né? E de repente vai ter uma chuva que vocês detectam que vai alagar nessas áreas que já são pontos críticos, né? Que a gente sabe que todo ano ocorre. Então, vocês têm um trabalho conjunto para antecipar, não para não ser pego de novo, como foi no caso do Carnaval, as famílias correndo com móvel na cabeça, tal, ou as famílias também resistem sair das suas casas? É todo um complexo de informações que vem. Né? A gente sempre trabalha com a Defesa Civil Estadual, com as Defesas Civis Municipais, com as Defesas Civis Federais, também tem que é o SEMAD, o SEMADEM. A gente trabalha com todos os governos. Qual é que é a nossa grande preocupação? É que muitas vezes as pessoas elas não dão valor à informação que é dada. A exemplo da chuva no dia 13 de fevereiro, no Carnaval, foi feito um boletim meteorológico. No boletim meteorológico estava lá, somando a chuva dos 2 dias, do dia 12 e do dia 13, estava dando 100 milímetros. Quando juntou as duas chuvas, deu exatamente, até ultrapassou em alguns pontos os 100 milímetros. Isso.
Então, a nossa previsão, ela é de dizer assim, olha, tem previsão de chuva, vamos ficar precavidos, vamos ficar alertas. O que causou os alagamentos? Não foi só o acúmulo de chuva, foi a falta de drenagem. A gente percebeu que os dois canais, as ruas que transbordaram, ficavam exatamente nos dois canais. O canal do trem das Pedrinhas, do Igarapé das Pedrinhas, e o canal de Jandiá, o Igarapé do Jandiá. Então, todas aquelas localidades mais baixas que ficavam perto desses dois canais registraram transbordamentos. Justamente porque lá no canal do Jandiá, que tem ali a rodovia, tem aquela parte baixa que passa sem tubulações, era para ser ponte. Justamente para facilitar o escoamento. Não é ponte, né? São tubulações, são anilhas que reduzem a vazão da água. A mesma coisa na JK, no encontro com o canal das Pedrinhas. Era para ser ponte, não é ponte, são tubulações. E as tubulações ainda estavam entupidas. Então a gente percebeu que 1h da tarde, a maré estava seca, um lado do rio estava seco e o outro lado estava transbordado, ou seja, houve o represamento daquela água por conta da falta de drenagem. Então não é só a chuva que causa esses alagamentos. A gente tem aí as ocorrências de maré com a chuva, a gente tem a ocorrência de somente maré alta, e a gente tem a ocorrência de represamento das águas da chuva. Interessante que você falou, você observou que uma parte do rio Amazonas, que você está falando. Do canal, no caso. Pois é, na entrada aí, uma parte estava seca e a outra estava com água represada. Isso. Deduz-se que falta drenagem, sistema de drenagem ineficiente. Então, você pode dar um recado para a turma que acompanha o Amazônia sobre a questão climatológica, não meteorológica, porque senão aqui é 4 dias não vai valer. Olha, para esse mês de março, né, a gente está tendo aí poucas chuvas. A gente pode ter esses eventos de pancada de chuvas. Ou seja, uma chuva que em 2 horas parece que vai desabar o mundo. A gente pode ter esse evento porque a gente tem normalmente esses eventos. A zona de convergência ela está mais voltada para o nordeste do Brasil. Então a gente está tendo eventos de poucas chuvas, mas a gente pode ter eventos isolados que tragam aí um quantitativo de chuvas muito extraordinário. Ultrapassou os 50 milímetros, a gente já manda alerta. Inclusive está aqui aberto um aviso meteorológico de perigo. Já foi enviado esse alerta para hoje. Todo dia a gente observa esses alertas, a gente pode ver ali nas imagens satélite muita luminosidade, né, para esses próximos dias, mas para o final de março a gente não está tendo aí previsões de muitas chuvas por enquanto. Abril e maio já é outra situação. As chuvas elas começam a diminuir em quantidade com relação ao mês de março, que é o pico das chuvas. Então a gente tem duas preocupações, né, Roberto? É a preocupação de não ter esses eventos de chuvas intensas, né, principalmente sobre as cidades, e ao mesmo tempo a gente espera que a chuva ela seja mais, como dizer assim, extensa. A gente teve uma última chuva aí que demorou quase um dia inteiro. É a curva do IDF, né? Intensidade de frequência. Exatamente. Então sejam menos intensas, mas com quantitativo mais prolongado. Uma duração maior. Infelizmente a gente com baixa frequência. Isso para quem mora em Macapá nas áreas baixas. Para quem está plantando, para quem quer chuvar, é o contrário. Exatamente. Para a agricultura está sendo um transtorno. Justamente porque está chovendo pouco. E isso já está afetando a produção de alimentos. Para a energia elétrica também é um transtorno, porque a gente precisa acumular água nos reservatórios para esperar a estiagem. Se não acumular água suficiente, a gente vai ter problema de falta de energia lá no período de estiagem. Então, é uma balança que, infelizmente, ela está desregulada. A nossa balança climática ela está desregulada por conta do El Niño, que foi bastante intenso. Porque a gente não pode alterar a natureza, né? A gente tem que saber alterar a natureza. A nossa drenagem, desantropização das áreas baixas, e quando eu falo desantropizar, é tirar aquelas pessoas que moram ali para que as áreas de resfriamento também influenciem o clima. Com certeza. Porque com o aterramento das áreas baixas da cidade, para onde que a água vai? A gente pensa o seguinte, a nossa área de ressaca, ela é o piscinão de ramos. É tudo entupir o rabo do banheiro. Exatamente. A nossa área baixa, a nossa área de ressaca, ela tem que receber essa água, obrigatoriamente. Se você vai e a terra, para onde que essa água vai?
para algum lugar, ela vai pegar áreas mais baixas. Então, quando a gente começa a aterrar as áreas de ressaca, essa água ela vai vir e vai procurar algum lugar para ficar ali quietinha, para ficar estacionada. É o ralo do banheiro. Você fechar o ralo do banheiro, a água vai ficar por ali. Tá certo? Outra coisa é a impermeabilização do solo. Então, a gente tem aí muitas casas, né? As pessoas elas preferem acimentar o seu terreno todo, ao invés de colocar áreas verdes com árvores, com gramas, porque cai folha, eu acho feio, tudinho, mas esse daí é o que vai manter o nosso clima mais estável, vai absorver a água da chuva com mais facilidade, né? E não teremos tantas áreas de alagamento. Essas são as micro drenagens, né? Isso. As micro, que não, as pessoas estão realmente condomínios e tudo mais fazendo tudo. Impermeabilizando, né? Você precisa jogar aquela água para algum local. Para onde que ela ia antes? Ela primeiro infiltrava e depois de alguns minutos, cerca de 20 minutos, meia hora, ela ficava saturada e começava a escoar. Agora, quando está impermeabilizado, não tem mais esse período de 30 minutos de absorção. Choveu, passou um minuto, já está escoando tudo. Fala disso, eu só lembro da tua casa lá que eu fui lá conversar contigo, né, e você falou que o proprietário queria, né? Isso. Olha, em outros anos lá, alagava. Ou seja, começava a chover, demorava um pouco porque estava alagado. Aí eu fiz lá um caminho, somente um caminho, para quando tivesse alagado eu poder passar. Né? Esse ano ainda não alagou nenhuma vez, nem com aquela chuva não alagou. Justamente porque não tinha chuva suficiente, o sol estava seco. Choveu bastante, 120 minutos de chuva e ela absorveu praticamente tudo. Não alagou. Eu conheço uma moça, entendeu? Ela pegou tudo de tabela de cimento, tem uma planta. É triste, né? A pessoa, o que eu digo, a pessoa quer acimentar o quintal, não faça assim, compra aqueles bloquetes, paralelepípedos, porque aquilo ali vai ter fresta, vai facilitar a entrada da água. Você vai ter um canto um pouco mais acimentado, mas também não impermeabilizou totalmente. A água ela vai infiltrar, você vai perceber que a tua drenagem ela não vai deixar ela na tua casa e quando tu acimentar tudo, para onde que essa água vai? Tá certo. Olha, Jefferson, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, pela tua disponibilidade, tá bom? E a gente vai apontar o dedo para ali, vai dizer isto é Amazônia. Vamos lá? Vamos lá. Isto é Amazônia. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré- e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. O Isto é Amazônia, como prometido no sábado que passou, nós estamos falando de macro-drenagem e ficamos de conversar com os técnicos do governo do estado e do município. Estou aqui ao lado do Dr. Elcio, que é secretário de Zeladoria Urbana, tecnólogo em Engenharia Industrial. Manutenção industrial. Manutenção industrial. Essa formação é essa, né? E ele vai falar sobre esse trabalho, esse serviço público, que é muito importante para a cidade de Macapá, uma cidade-estado, e que todas as vezes que recebe uma precipitação pluviométrica, é chuva, falando em português, claro, alaga, desaloja, inunda. Doutor Elson, é um prazer estar com o senhor aqui no Isto é Amazônia. Muito obrigado.
Quais são os trabalhos que a Prefeitura tem realizado nesse sentido da drenagem, da micro e da macro drenagem, para fazer esse saneamento e a gente minorar esse problema que é grave na nossa cidade? Agradeço, obrigado pela oportunidade. Né? A Prefeitura vem atuando em várias frentes, né? Não só com urbanização, mobilidade, mas questão da drenagem da cidade de uma forma muito mais ampla. Macapá é formada por bacias e canais, 60% do perímetro urbano de Macapá são bacias e canais, alertando que estão completamente ocupados em 100% na sua totalidade, né? E por vários fatores, mas a principal delas é a falta de uma política habitacional durante décadas, a ausência dela, uma política coerente, responsável, fez com que essas pessoas que não tinham imigrantes, ribeirinhos, pessoas próximas das ilhas que aportavam em Macapá, né, e foram ocupando essas áreas, as pessoas não tinham onde morar, foram ocupando essas bacias e canais, e elas estão completamente ocupadas, e nós estamos diante de um problema grave, né, que é uma questão de falta de saneamento básico. O Vale Saneamento da Macapá não é saneado. Esse tema da macro drenagem, nós conversamos com o Dr. Rodolfo dos Santos Reis, que é engenheiro, e essa problemática toda ele elencou, né, é perceptível, a gente conhece, e o nosso foco agora é quais são as ações que estão sendo desenvolvidas para minorar, porque solucionar não vai ser fácil, é de médio a longo prazo, mas para diminuir, para descompensar esse problema que a gente vive hoje na capital. A Prefeitura de Macapá, que tipo de trabalho que tem realizado nesse aspecto? Primeiro, limpeza, né? Nós temos que fazer limpeza para desobstruir. A Prefeitura vem atuando fortemente em canais e bacias, nas linhas de drenagem, de águas pluviais, né? Desobstruindo, porque a água não encontra resistência quando procura o caminho natural. Esse é o primeiro passo que nós estamos dando, né? Já ano passado não tivemos nenhuma ocorrência grave. Fizemos um grande trabalho aí no canal do Berol, ou do Jesus Nazaré, que adentra até o Jandiá. Nós fizemos o canal do Berol, ano passado não tivemos nenhuma ocorrência grave. Este ano nós tivemos um problema no canal do Berol, exclusivamente assoreado, completamente assoreado, a bacia está completamente assoreada. Ali existe em torno de 290 mil toneladas de sedimentos ali, que precisam ser retirados, mas nós estamos fazendo a retirada paulatinamente, de acordo com o nosso orçamento. Inclusive nós estamos lá hoje já há uns mais de 30 dias já no canal do Berol, na bacia, nós retiramos mais de 20 mil toneladas de resíduos dali e nós estamos fazendo limpeza, desobstrução, capina e dando destino final. Isso que a Prefeitura está fazendo. Vale salientar, nós apresentamos ao Governo Federal junto ao PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, um projeto de macro drenagem do canal do Berol, aquela região todinha e alguns mais na cidade. Hoje a nossa cidade vive uma situação de emergência permanente, né? Esses serviços que estão sendo feitos de pavimentação, doutor Elson, que a Prefeitura tem realizado, ela tem se preocupado não só em asfaltar, mas também de fazer as obras de galeria, né, meio fio, lateral, para que haja o escoamento dessa água? Com certeza, todas elas antes sofreu o processo final de asfaltamento, né? Que a gente chama de subbase, a base e o asfaltamento propriamente dito. E o asfalto é feito toda a drenagem da região, né? Mas o que o Macapá necessita é de um projeto de macro drenagem, ou seja, os 4 grandes canais de Macapá precisam ser drenados, precisam ser urbanizados, por exemplo, nós temos um grave problema ali na região da Bacia das Pedrinhas, onde a entrada do canal lá é mais alta do que o nível do próprio canal, lá no rio. Ou seja, represa a água e provoca aquele alagamento. Então, são milhões de reais em recursos para você fazer esse trabalho. Ali era uma grande bacia, mas nós temos que nos unirmos com o Estado, o Governo Federal, bancada, para chegarmos a uma solução, né? Macapá hoje é uma outra cidade. A Prefeitura tem estudo para isso. Muito. Falta dinheiro, e aí é natural. Muito. Projeto pronto, apresentado junto ao PAC, né? Um projeto muito tecnicamente elaborado, com bases bem estruturadas, né? Que vai resolver aquela situação. Muito bem. Bom, a gente conversou com o Dr. Elson, que é secretário da Zeladoria Urbana
mostrando para os nossos telespectadores do Isto é Amazônia quais são os serviços que a Prefeitura Municipal de Macapá tem realizado para tentar minorar essa situação, que é uma situação extremamente angustiante para toda a população, para todos nós, porque nós vivemos aqui, né? E quando a gente fala das áreas dos canais, mas Macapá é uma região insular por natureza, e a urbanização se deu de forma desordenada, mas também não é de 10 anos só, foi desde a sua origem, quando a gente começou a aterrar lá na frente, começou a aterrar tudo, porque Macapá surgiu, como demais todas as cidades amazônicas, às margens dos rios, né? Nós somos ribeirinhos por natureza, então os conglomerados urbanos se deram dessa forma, e esse é um processo que agora está cobrando a conta, né? E está cobrando a conta do Elcio. De todos nós, né? Do morador, né? Do morador que está lá na área. Já está de cabelo branco, só de pensar nisso. Rapaz, assim, a gente trabalha, a gente chama. O prefeito ele tem um ritmo de trabalho, já deu para perceber que é um pouco acelerado. É fora da curva, bem fora, bem muito fora da curva. Então e não pense que é diferente dos colaboradores. Né? Porque se você não acompanha o líder, olha, é aqui que nós vamos, é esse risco que nós vamos impor, você vai ficar para trás. Né? E a população, e tudo isso que você falou, isso é um problema de décadas. Então se você não tentar correr para você solucionar essa problemática de falta de saneamento, falta de uma política pública responsável em relação à habitação. A Macapá hoje, ela engoliu, a expansão urbana engoliu aquela estrutura da Macapá bucólica do território. Você vê que o aeroporto está dentro da cidade. É importante você falar isso, porque eu tenho um detalhe. Roberto, deixa eu lhe falar uma coisa. Há um tempo atrás, nós apresentamos, eu participei da elaboração de um projeto para a retirada do aeroporto daqui. Eu era secretário na Prefeitura de Santana, e na administração do Dr. Tadeu ainda. Pessoa fantástica, um administrador fantástico também. E nós apresentamos, eu lembro que eu fui em Brasília defender esse projeto, que era a retirada do aeroporto daqui e plotar logo depois da primeira ponte do Mazagão, do lado direito. Então, ali você ia interligar Macapá Santana, que era um lugar estratégico, né? Os modais de transporte ali, fluvial, terrestre, aéreo, ia se interligar, né? Você ia fazer um cluster ali de desenvolvimento muito forte, mas infelizmente está estrangulando a cidade, né? Uma área plana, né? As pessoas morando em áreas de ressacas baixas, alagado, perdendo vários anos de trabalho e suor, e um aeroporto ali completamente isolado. Hoje inadequado. Inadequado, num lugar inadequado. Tem mais um problema, né, doutor? As invasões no entorno, ela causa, porque o avião, quando ele faz... Próximo ao aterro sanitário, né? Próximo, ou seja, completamente, um local completamente inviável. Milhões gastos, né? Onde você poderia ali dar um salto em relação ao desenvolvimento. E eu quero te dizer que esse teu projeto, ele não é solitário. O doutor Manuel Brasil, que também é serrano com você, ele também, quando deputado estadual, ele tinha apresentado um projeto para haver também o deslocamento do aeroporto. Nós fizemos para a mesma região ou uma outra região. Inclusive, Roberto, nós chegamos a fazer um estudo financiado pela Ancel, né, de densidade demográfica, porque a empresa está instalada ali em Santana, ela queria saber quem estava em torno dela. Então nós fizemos um trabalho ali na Baixada do Ambrósio, ali na época, agora deve estar superado esse número muito ali, na época, no ano 2000, existiam 3.026 residências, era a maior densidade demográfica do mundo. Nem na região, na Índia, nada. Bangkok, aquela região, nada. Do mundo. Nós fizemos o plano diretor da obra, inclusive apresentamos a proposta de retirar do aeroporto daqui, colocarmos depois da ponte, da primeira ponte do Mazagão do lado direito, e transferimos a população da Baixada do Ambrósio para uma área nova do lado esquerdo que estava sendo negociada, chamada a Nova Santana, né? Ou seja, para permitir a construção do novo
terminal hidroportuário de Santana. Ou seja, foram vários estudos nessa linha, e as pessoas morando em área de ressaca, as pessoas invadindo por necessidade, né? Então, infelizmente, mas é o caminho. Eu acho que nós tínhamos a esperança de ver uma nova Macapá. Pra você ter uma ideia, em 2019, eu participei de uma reunião, não sei se eu posso falar ainda, do Ministério Público. Ontem eu fui convocado sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde o BNDES tem interesse de financiar uma proposta em relação à concessão, desde a sua coleta, transporte e tratamento de resíduos, ao modelo que é a Equatorial, a CSA, ou seja, ela privatizar isso de uma forma global em todo o estado. E nós estávamos discutindo e eu falando que 80% do resíduo do estado do Amapá é Macapá que trata. 20% dos sepultamentos do estado do Amapá, de Santana, Macapá, de Santana e Mazagão, são feitos em Macapá. Ilha metropolitana. Metropolitana. Então, assim, nós temos que olhar com outro prisma para essa situação. Eu digo sempre, Elcio, que a Amazônia ela tem alguns problemas, sobretudo no seu vazio demográfico do interior, e as nossas capitais são todas estados. Por exemplo, Macapá ela é uma capital-estado, ela tem mais de 60% da população. Ela impulsiona a economia do estado. Né? Então, quem administra Macapá administra também o estado. Então, certo? Completamente certo, uma visão completamente correta sobre o estado do Amapá você tem. Pois é. Então a gente agradece a sua participação, meu amigo. Muito obrigado, secretário, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, tá certo? No trato com a imprensa e a consciência de que a gente tem que informar a sociedade através dos veículos. A gente sabe que tem redes sociais hoje que dão uma possibilidade de visibilidade, mas através também dos canais abertos para que a gente possa conversar e levar à população as soluções e as tratativas que estão sendo realizadas. E muitas das vezes as pessoas acham que nada está sendo feito, então está sendo feito sim para minorar esse problema, que é um problema sério. Te agradeço a sua participação. Muito obrigado. À disposição. Tá certo. Vamos apontar o dedo para ali? Bora. Vamos dizer isto é a Amazônia? Vamos lá? Isto é a Amazônia. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. Nós estamos aqui com o Dr. David Covey, que é arquiteto e secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. É isso. Tá certo? É isso. E nós vamos falar sobre macrodrenagem, como falamos no sábado que passou. Trazer à baila essa problemática que incomoda muito a cidade de Macapá. Uma cidade que cresce de forma exponencial, mas a gente tem ainda alguns gargalos que são de décadas e décadas e que continuam a nos perturbar. Então, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, conosco no Isto é Amazônia. Em nome do desembargador Gilberto Pinheiro, que é o idealizador desse programa, quero lhe cumprimentar e dizer que para a gente é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Gato, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui discutindo esse tema tão importante para a cidade de Macapá, para o estado do Amapá. Mandar um abraço aí para todas as pessoas que estão prestigiando o programa.
esse programa, que a cada dia que passa vai ganhando mais densidade, caindo no gosto das pessoas, por abordar temas que têm relevância, de forma leve, sutil, mas também com segurança, com assertividade. E poder vir aqui contigo hoje falar sobre macrodrenagem de Macapá e de outros municípios, porque essa é uma realidade, uma necessidade não só da capital, mas da região metropolitana e outros municípios também, pelo Amapá inteiro, é uma grande satisfação. Então, poder trazer o que a gente puder minimamente contribuir de informação sobre o tema é muito gratificante. Pois é, nós estávamos conversando no programa passado com o engenheiro Rodolfo Juarez, que é engenheiro civil, e que também já foi da secretaria, foi um grande técnico. Hoje ele está mais advogando que na atuação como engenheiro, mas nós fizemos aqui algumas observações com relação aos canais que são assoreados, as áreas ocupadas, essas áreas baixas que acabamos permitindo que as pessoas fossem morar por uma falta de uma política habitacional, as pessoas, a necessidade surge, os caras têm que resolver o problema. E aí a gente gostaria de cristalizar com o governo do Estado do Amapá, através da sua pasta, quais são as ações que o governo tem realizado nesse aspecto, de tentar solucionar esse problema, ou pelo menos minorar essa questão dessas enchentes que acontecem com muita frequência, todas as vezes, que há precipitação pluviométrica no nosso estado, principalmente na capital. Perfeito. Olha, de forma bem direta, sim, o governador Clécio ele se empenhou no primeiro ano de governo para captar os recursos necessários para a realização dessas obras. Quando a gente fala de macrodrenagem, a gente está falando de obras pesadas, de obras caríssimas, porque a gente está falando de retificação de talude, de definição de canal, de intervenções na bacia hidrográfica. Então a gente está falando de um impacto de uma microárea, de uma macroárea. E no caso de Macapá, você tem essas áreas já adensadas, você tem áreas antropizadas, que as pessoas estão habitando nelas há muito tempo. Elas estão cada vez mais consolidadas. E é um grande desafio para a engenharia fazer intervenções de macrodrenagem, e é mais desafiador ainda, isso se agrava, quando essas áreas estão ocupadas. Porque você está falando de fazer uma intervenção de engenharia pesada, com máquinas, equipamentos, um volume de obra em canteiro muito grande, mas ali você tem pessoas morando, você tem gente ali perto. Imagine que qualquer obra, por mais simples que seja, você estabelece um canteiro, isola, só tem acesso aos profissionais. E fazer as intervenções de macrodrenagem hoje, em Macapá, envolve fazer uma grande obra de engenharia, com um volume grande de recursos, de capacidade técnica, operacional, do contratante, do gestor público, da empresa que vai prestar o serviço, mas junto com a comunidade ali, dividindo o mesmo espaço. Para ser bem sincero, isso nem aconteceu nos últimos anos. Nós temos aí pelo menos 2 décadas onde nós não tivemos intervenção nenhuma nesse sentido. Então tudo que fosse fazer vai ser novidade, vai ser um grande experimento do diálogo do poder público, da empresa terceirizada, com a comunidade, em criar um consenso em torno desse tema, porque ainda há muita divergência. Quando a gente fala de macrodrenagem, a gente está falando de garantir que a natureza consiga escoar as águas da chuva da forma natural, de como ela já tinha se modelado anteriormente no seu relevo, na sua geografia, mas o homem foi ali, ocupou ou precisa ocupar. Então você faz as obras de macrodrenagem para garantir que essa água, por gravidade, de forma natural, encontre o caminho até, no nosso caso, chegar ao nosso majestoso Rio Amazonas e seguir para o oceano, que é o curso normal das águas. Então quando começa a chover, essa água vai caindo sobre a cidade e ela vai escorrendo naturalmente. Então a bacia hidrográfica é o lugar onde aquela água cai e ela escorre para algum lugar que é o ponto mais baixo. Então você tem o topo e ela segue para o outro lado. Então o topo delimita essa bacia. Então você tem em Macapá o canal do Beiol, você tem o canal do Jandiá, você tem o canal do Nova Esperança, o canal da Mendonça Júnior e outros. Lagoa dos Índios. A Lagoa dos Índios, que recebe as águas todas do Comboio, do Mar Abaixo, do Infraero. Então,
Quando começa a chover, essas águas procuram um lugar mais baixo. E por uma questão cultural, o nosso povo, nós da Amazônia, a gente ocupa há muito tempo as áreas baixas e a gente faz as nossas habitações sobre as águas. A gente gosta de estar perto da água. É isso. Então, assim, tem que ser feito um trabalho muito cuidadoso do ponto de vista da engenharia, mas também do ponto de vista social e cultural. Porque é a nossa realidade. Mais de 50% da população de Macapá hoje está adensada em áreas baixas. Em tese, do ponto de vista da engenharia, em áreas que não deveriam estar ocupadas. Mas se você traz essa conversa para a abordagem social, cultural, isso começa a trazer uma reflexão sobre o que não pode e o que pode, porque é um costume. Então o desafio da engenharia é encontrar um caminho para garantir salubridade, para garantir qualidade de vida, para garantir que as pessoas habitem com segurança. Então, falar de macrodrenagem em Macapá é bem desafiador, principalmente porque envolve a necessidade da aplicação de muitos recursos que o Estado não tem. É desafiador, mas precisa ser encarado. Exatamente. Não dá para também, por ser desafiador, passar por debaixo do tapete. Não tem como fazer isso. Exatamente, olha só. Vamos lá. O governador Clécio, ele estabeleceu uma agenda política de captação de recursos. O que é isso? A gente tem priorizado uma agenda para buscar o dinheiro para fazer isso. Então, isso se dá de que forma? Junto à União, junto ao governo federal, basicamente. Você também no cofre, né? Exatamente, é onde, pelo nosso modelo tributário, é onde está a maior parte do dinheiro. Mas o Estado pode fazer isso também através de operação de crédito, através de financiamentos a fundo perdido, como por exemplo, fez Manaus, lá no Amazonas, com um projeto muito bonito, que ficou conhecido como Prosamin, foi financiado pelo BID, onde foram construídas as habitações para as pessoas no mesmo lugar onde elas moravam e foi resolvida a questão da macrodrenagem da urbanização. Então a gente não precisa reinventar a roda em alguns aspectos. Isso é um modelo interessante. Exatamente. Então a gente tem se espelhado no Prosamin, sim, e em outras coisas. Tem literatura sobre isso produzida aqui no Amapá, pela professora Bianca, por exemplo, da Unifar, e outras pessoas que têm envolvimento histórico com esse tema aqui no Amapá. Enquanto isso, a gente segue com alguns problemas que todos nós macapaenses sabemos. Choveu, sobe o nível, alaga algumas casas, corre, resolve, faz limpeza. O que dá para ser feito antes que essas obras sejam de fato realizadas é uma limpeza constante, uma manutenção constante desses canais. Essa é uma necessidade, porque quando você garante a limpeza, o que acontece? Você garante a velocidade no escoamento da água. Então, se você garante velocidade, ela escorre mais rápido. Então, se você não tem a limpeza e a manutenção do canal garantida, quando essa chuva cai, ela demora mais tempo para escoar e o nível começa a subir. Então, enquanto isso, faz-se essa manutenção. E aí, o que a gente tem de resultado efetivo? Isso é bem prático. Nós conseguimos captar um volume de recursos ano passado, que ele é um feito histórico. Assim, nunca antes o governo tinha conseguido conquistar tantos recursos. Ah, David, então cadê as obras? Bom, no serviço público, na coisa pública, existe um rito burocrático. Então, o recurso que nós conseguimos ano passado, ele só pode ser utilizado esse ano. E para ser utilizado esse ano, a gente tem que concluir toda a parte de projetos. Esses projetos precisam ser aprovados pelo governo federal, através do seu interveniente, para que a gente possa fazer as contratações, para que as empresas possam entrar em canteiro. Então existe uma distância entre você conseguir o dinheiro e começar a obra. Efetivamente. Isso é um pouco duro, é difícil de explicar. Mas é importante, doutor, que explique, porque a população ela precisa compreender. E às vezes, muitas das vezes, as críticas elas surgem em função da desinformação. Então, bater nisso, parece assim, para vocês que são técnicos, isso é perfeitamente natural. Vocês compreendem. Mas a população, de um modo geral, ela precisa desse esclarecimento. Que na coisa pública existe uma coisa chamada burocracia, que é movimentação de papel. Burocracia significa isso, gente. Buro é papel, cracia é poder. Então, é movimentação de papel, é isso.
Exatamente. E para que serve essa burocracia? Para que as pessoas não pensem também que ela é só para atrapalhar. Na verdade, ela é para garantir a segurança mínima do processo. Imagine você, para que ninguém saia fazendo as coisas da sua cabeça de forma irresponsável. A burocracia, ela organiza as coisas para que haja segurança. Para que no final das contas as pessoas possam olhar, compreender o processo, observar que o recurso foi bem aplicado. E só que existe o tempo social, e o tempo social ele é muito duro, porque um dia para a pessoa que está precisando sair de uma área que está de risco, um dia a mais que a casa dela alaga, isso não tem preço, isso é uma coisa horrível. Então, quando você fala de um mês, um ano, para a pessoa que está na condição de vulnerabilidade, um dia é como se fosse 1000 anos, né? Como diz a Bíblia. Então, esse tempo social ele é duro. Porém, a coisa pública ela precisa de algumas travas e de algumas amarras para garantir essa segurança. Tem um arquiteto, e aí por ser arquiteto eu gosto de falar disso, chamado Jaime Lerner. Ele foi prefeito de Curitiba, ele foi governador do estado. E ele tem um conceito chamado acupuntura urbana. A acupuntura, que é aquela agulhinha que a pessoa coloca quando está precisando de melhorar alguma coisa em seu corpo, ele desenvolveu o conceito de acupuntura urbana. E ele diz o seguinte: às vezes você está com uma dor no pé, mas a acupuntura coloca uma agulha na orelha e resolve a dor do pé. E ele traz isso, faz uma analogia com a cidade, que a cidade é um corpo vivo. E às vezes você constrói um viaduto lá na Duca Serra, com a rodovia do Centenário, mas você resolve o problema de uma pessoa aqui no centro, que precisa ir para a Zona Norte. Então ele faz essa correlação. E a macrodrenagem é isso. Em que pese a gente vai trabalhar lá no canal e vai resolver o problema direto da pessoa que mora lá no canal, ele vai se refletir na cidade inteira, porque vai ajudar a escoar a água do corpo como um todo. Então é bem interessante esse conceito. Interessante, e de uma figura extraordinária que é o Jaime Lerner, e Curitiba é um modelo, né? É sim. Para todo o Brasil. Então, doutor, vocês também estiveram em Brasília agora. Exatamente. E trazem novidades lá, vamos encerrar esse nosso papo com boas notícias, para o povo dar uma parte. Certo. Nessa agenda de captação de recursos, nós já conseguimos alguns recursos pelo PAC, para unidades de saúde, para unidades de educação, de assistência social, esporte e lazer, vários recursos. Agora o governo federal começa a liberar a parte do PAC que é de infraestrutura, drenagens, canais. Deve acontecer nos próximos dias. Nós estivemos ontem com o ministro Jader Filho, estivemos na Casa Civil com a equipe do ministro Rui Costa, fomos muito bem atendidos. Estivemos também no Ministério da Justiça e Segurança Pública com o ministro Lewandowski, tratando sobre o envio desses recursos para o Amapá. Se esses recursos vierem, nós já antecipamos toda a parte de estudo preliminar, anteprojeto dessas obras. E uma vez que esses recursos venham, nós vamos correr com os projetos e fazer as licitações para que as obras comecem o mais rápido possível, para que a gente consiga garantir o escoamento das águas. Fora isso, a gente já tem um resultado positivo do ano passado, que a gente conseguiu captar muito recurso junto ao governo federal. Esses já estão garantidos, a gente já começou a elaborar os projetos e até o final do ano a gente deve publicar as licitações para fazer essas obras. Essas que já têm recursos garantidos não são de macrodrenagem, mas são obras muito importantes para a cidade de Macapá e para o estado como um todo. Nós temos, por exemplo, a construção de um shopping popular lá no Oiapoque. Temos a construção de uma praça aqui em Macapá. Então tem obra pelo estado inteiro. E as de macrodrenagem, especificamente, nós fizemos essa rodada lá no Ministério. Nossos projetos que nós apresentamos já foram declarados viáveis. Tecnicamente, eles já foram considerados aptos. E nos próximos dias o Ministério deve estar anunciando quem são os projetos contemplados e a gente espera em Deus que o nosso também seja aqui em Macapá. Está muito bem. Então, a gente agradece a sua participação no Estúdio Amazônia. Bom, e ficamos contentes também, eu acho que o telespectador vai concordar de que essas medidas que estão sendo tomadas, né, elas vão, com certeza, amenizar esse problema daqui a um tempo, o tempo natural que a burocracia exige de todo mundo, de toda a gestão pública, mas a gente percebe, cidadão e cidadã, que o trabalho está sendo feito.
né? As coisas não estão largadas assim não, tá certo? Eu agradeço muito. Muito obrigado. Tá certo? Vamos concluir aqui comigo, apontando o dedo para a câmera e dizendo isto é Amazônia. Isto é Amazônia. Olha, muito obrigado pela audiência de vocês, o programa Isto é Amazônia está encerrando por aqui. No próximo sábado vamos estar tratando de uma outra temática. A gente quer agradecer a tua audiência, você que está acompanhando o programa todos os sábados através do SBT e também através do canal do YouTube Isto é Amazônia. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, faça seu comentário, faça sugestões de pauta para que a gente possa realizar um programa muito mais próximo daquilo que você almeja. O Isto é Amazônia tem esse compromisso de tratar assuntos que não estão no nosso cotidiano, né, que não são tão factuais. São assuntos que o imediatismo da informação não costuma tratar. Essas questões a gente busca trazer para apresentar para vocês e conversar com especialistas para saber qual situação é que esses determinados temas que a gente trata está sendo tratado, como está sendo solucionado, como é que os governos e a sociedade está pensando esses problemas. O Isto é Amazônia vai ficando por aqui, a gente agradece a sua participação e contamos com a tua audiência sempre. Não esqueça, dê o like e se inscreva no canal no YouTube. Isto é Amazônia. Isto é Amazônia. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré- e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá.